Os olhos humanos brilham quando o assunto é uma vida de riquezas e fama. Quantas pessoas não desejariam estar no topo do sucesso, tal qual os grandes nomes mais bem-sucedidos da atualidade? Mas será que todo esse status leva a uma vida de perfeição? Vivemos tempos em que a compulsividade dita a maneira como as pessoas devem viver e o quanto devem possuir. Estão sempre numa incansável busca por mais e, contraditoriamente, ainda sentem que têm cada vez menos. Há quem gaste sua vida em busca de juntar grandes fortunas para conseguir ter conforto e desfrutar de uma vida perfeita e com facilidades. Porém, acabam por acumular frustrações e um vazio que nem mesmo o mais belo paraíso nesta terra pode preencher. Esta semana, os noticiários anunciaram a aposentadoria do ator Jim Carrey, um dos mais renomados nomes da comédia cinematográfica. Em 2004, o comediante já havia declarado que há anos sofria com a depressão. A sua vida bem-sucedida e cheia de holofotes pôde lhe oferecer riquezas, mas não completude. Jim Carrey é só mais um nome entre tantos que enfrentaram, no final das contas, a frustração de um mundo cheio de luzes a seu favor, mas com nenhuma que lhe mostrasse o real sentido do que é viver a verdadeira perfeição. Há muitos que decidiram não confiar em Deus e se colocaram como comandantes da própria vida, assumindo assim o lugar do Criador. E para isso nem é necessário se denominar um ateu, pois a partir do momento que Deus é deixado de lado, a situação, uma hora ou outra, irá sair do controle. Será que ter boas realizações aqui neste mundo é algo impossível? Qual a maneira mais eficaz de conquistarmos o melhor para nossas vidas de forma equilibrada? Quais são as respostas da Bíblia sobre esse assunto? Na história da Torre de Babel, descrita no livro de Gênesis, encontramos um ambiente que aos olhos humanos parecia cheio de liberdade, mas na realidade gerava um aprisionamento dos desejos carnais e estava totalmente distante da vontade de Deus. No programa Está Escrito de hoje, vamos entender como o esquecimento do sagrado pode transformar um paraíso em ruínas. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, para você que se conecta conosco aqui ao vivo, nessa quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Se você está assistindo essa reprise, também seja muito bem-vindo. Que gostoso a gente já ir desenvolvendo esse clima aqui de família, a família está escrito, sempre procurando entender mais da palavra de Deus, sempre procurando receber mais das bênçãos que Deus separa para a gente, especialmente nesse contexto aqui, quando a gente fica junto em oração, em adoração, reunidos em torno da palavra. E eu quero hoje, tenho aqui algumas coisas interessantes para você. Eu tenho uma novidade, na verdade eu acho que são duas novidades. E eu tenho uma notícia boa também para te dar. Vou começar pela novidade que muitos estavam aqui esperando. A gente falou no mês passado, no mês de março, sobre o novo guia de estudos da Bíblia que a Novo Tempo estava preparando. E em parceria com os Anjos da Esperança, finalmente nós conseguimos imprimir 50 mil guias de estudo da Bíblia à procura da verdade. E agora você, o nosso querido amigo, você que acompanha, você, nossa amiga, pode ligar, pode pedir. Eu vou mencionar aqui os contatos. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp 12 98244 4449. Manda aqui para a gente uma mensagem dizendo: eu quero um novo guia de estudos à procura da verdade, tá bem? Você assim vai ser presenteado sem custo algum, porque os Anjos da Esperança, os nossos parceiros, já fizeram a provisão para você receber sem custo algum. E se você quiser também pesquisar pelo site, você pode entrar no biblia.com.br, lá você vai encontrar uma seção onde aparecem todos os guias de estudo. Você pode escolher esse que está saindo agora do forno, novinho, fresquinho, você vai pedir e vai chegar aí na sua casa, tá bem? Uma outra novidade é que hoje, está confirmado aí, diretor? Hoje nós vamos começar aqui a transmissão pelo Facebook ao vivo, é isso mesmo?
Então é isso mesmo, confirmado. Você pode aí divulgar, se você se conecta também com o Está Escrito através do Facebook, manda aí, compartilhe o link para as pessoas. Está aparecendo aqui embaixo, olha o nosso endereço. Você pode compartilhar com os amigos para que eles tenham aí uma outra forma de se ligar com a gente, além da TV, além também do YouTube, agora dentro do Facebook. Que maravilha! Nós estamos aqui ampliando o nosso sistema de relacionamento com você, tá bem? E eu tenho aqui uma notícia para te dar, muito importante. Eu estou, assim, bastante feliz em dar essa notícia para você, que acompanha aqui o Está Escrito. E a notícia é a seguinte: semana que vem, a partir do dia 11, na segunda-feira, nós vamos ter aqui uma semana especial, O Amor Vive. Vai ser uma semana para relembrarmos o amor de Cristo, os seus últimos momentos de ministério aqui neste mundo e especialmente o seu sacrifício na cruz e a sua ressurreição. Então, nós vamos do dia 11, segunda-feira, a partir das 22 horas, até o dia 17, domingo, todas as noites. Veja, nós estamos aqui mudando um pouquinho a grade de programação da TV Novo Tempo esta semana, para que todos, de segunda até domingo, acompanhem aqui a nossa semana especial, O Amor Vive. E você é o meu convidado. Eu vou estar com você todas as noites, falando sobre a cruz, falando sobre o amor de Jesus. E você não pode faltar. Já manda aí o recado para as pessoas que você ama, que você conhece e que precisam ouvir desta mensagem. Combinado? Espero você, então, a partir de segunda-feira, todas as noites, às 22 horas, até o dia 17 de abril. Nós estamos aqui falando sobre a série A Rota do Sagrado e hoje eu quero falar para você sobre um tema muito interessante, que é um paraíso em ruínas. Nos anos de 1819 até 1880, viveu na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos da América, um homem que se autodenominou Norton I, imperador dos Estados Unidos. Ele vivia e agia como se fosse realmente o imperador daquele país e vivendo assim, mesmo num país onde existe a democracia e não a monarquia, ele se autodenominava imperador dos Estados Unidos da América. E para piorar a sua fantasia, ele ainda era acatado pela sociedade com todas as honras que ele poderia ter. Ele era procurado para participar de festas, de eventos, e o seu apoio para qualquer causa era sempre muito desejado. Ele imprimia o seu próprio dinheiro, que nenhum comércio, nenhum restaurante ousava recusar. Ainda hoje, uma nota legítima de 50 centavos de dólar de Norton I é comercializada por mais de 500 dólares. Quando ele morreu, mais de 10 mil pessoas compareceram ao seu funeral, mostrando que a sua esquisitice fazia parte da loucura das pessoas comuns. A fantasia faz parte da loucura da nossa mente. Nós temos um desejo quase que incontrolável de ser mais do que realmente nós somos. Nós temos a tentação de nos sentir especiais, de subir cada vez mais alto na escada das realizações, e esta aspiração, ainda que nós não percebamos, muitas vezes nos coloca no lugar de Deus. Você já pensou que isso poderia acontecer com você? Ter a síndrome de Lúcifer? Mas como assim? Eu me colocando no lugar de Deus? Você talvez pode pensar, olha, mas eu sou do bem, eu jogo no time daqueles que procuram as virtudes e as coisas boas. Eu não estou junto com aqueles que não têm compromisso algum com a verdade e com aquilo que é certo. Olha, mas mesmo assim, meu amigo, minha amiga, é preciso refletir. Hoje eu quero fazer com você isso, sobre os efeitos de um paraíso que está em ruínas e ainda assim afeta tudo o que nós construímos na vida. Eu quero falar sobre os nossos impérios particulares. Então, se ajeita aí na sua cadeira, se ajeita aí no sofá, pega aí a sua Bíblia e, por favor, me acompanhe agora lá no Antigo Testamento. Você vai comigo ao livro do Gênesis. Eu quero ler com você o capítulo 11, do verso 1 até o verso 9. Diz assim o texto bíblico. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar.
Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. A história da Torre de Babel, apesar de ter acontecido há muito tempo atrás, continua sendo ainda hoje muito atual. O texto falando sobre o mundo dos babelianos mostra que nós temos muita coisa em comum. Eles eram movidos pelo princípio da uniformidade. Este princípio da uniformidade nos faz procurar pela igualdade em todas as coisas da existência. Perceba só esse princípio nas seguintes perspectivas ou aspectos. Eles tinham uma só língua, eles foram todos para um só lugar. Eles queriam juntos construir uma única cidade. E eles queriam um único nome que fosse celebrado por todos. Veja que o mundo dos babelianos não admite diferenças. Pelo contrário, ele se impõe sobre as igualdades. No sonho de Babel, pode-se ser criatura ou ser criador. Com o papel de criador, eles se formaram à imagem da criatura que eles queriam ser. Na sabedoria que eles ensinavam, todos podem construir o que quiserem, inclusive uma ideologia que se adeque ao seu gênero de escolha. Uma ideologia que pode ser entendida como a do efêmero, onde nada é para sempre. Mesmo sendo homens, Babel nos convida a nos sentirmos deuses. É por isso que Babel é o Olimpo dos pequenos que se tornaram grandes, das criaturas que ao mesmo tempo se apresentam como criadores. Como a essência de Babel é a uniformidade, a sua propaganda é conhecida pelo discurso da igualdade. Toda vez que você ouvir um discurso sobre igualdade, seja na política, seja na religião, seja na ciência, saiba que estas vozes ainda estão repercutindo a realidade de um paraíso que foi feito em ruínas. Nesta ideologia da existência, nós somos obrigados a ser como os demais. As diferenças não são valorizadas, muito menos respeitadas. Se fala sobre a igualdade na perspectiva da imposição de um projeto maior, que define como nós devemos ser, o que devemos desejar, para onde nós devemos ir e que bandeira nós devemos defender. O projeto de Babel é um atentado contra o indivíduo em nome da coletividade. Você percebe que nunca antes Babel foi tão atual? Hoje, a política, a religião, a ciência têm a mesma bandeira, a da igualdade. Isso só mostra que o pecado ele não consegue fugir muito da sua essência. O que já aconteceu, vai acontecer outra vez. E se você acha que Babel é mais forte que o reino de Deus, apenas relembre do final da história e perceba quem é que fica em ruínas. Nós vamos analisar agora
com um pouquinho mais de calma como as coisas acontecem dentro de Babel. O princípio da uniformidade, que é usado ali no seu contexto, ele governa as pessoas e, assim como resultado, duas coisas acontecem. Primeiro, a igualdade, que eu já falei aqui, mas também a liberdade. A igualdade é a propaganda da uniformidade. A liberdade é o seu projeto de governo. Você conseguiu entender a diferença? Quem fala sobre uma coisa, sobre igualdade, está querendo oferecer a outra, liberdade. A igualdade proposta é vista em discursos que têm como objetivo apresentar a bandeira da liberdade. Você consegue entender como essas palavras são atuais ainda hoje? Para entender com mais detalhes isso, eu quero relembrar outras colunas que nós encontramos aqui no texto que nós lemos e que fala sobre a realidade dos babelianos. Então vamos lá. A primeira igualdade que é vista aqui no texto está relacionada ao fato de haver uma só linguagem e uma só forma de falar. A primeira proposta da igualdade é oferecer liberdade de expressão. É tão bonito falar assim, não é? Babel se apresenta como um projeto massivo, extenso e antigo para dar autonomia de pensamento às pessoas. O mais curioso é que a liberdade só pode ser expressa de uma única forma. Agora, pensa um pouquinho mais aqui. Se só existe uma forma de se expressar, será que de fato existe a liberdade de expressão, então? Se eu só posso falar como todos falam, se eu só posso pensar como todos pensam, me diga aí, onde é que está a tão falada liberdade? Este projeto tira exatamente aquilo que ele oferece, a liberdade. Este discurso de liberdade de pensar como se quiser é a mais antiga mentira ou a confusão que existe, porque ela é anterior até mesmo a Babel. Segundo a Bíblia, esta confusão e mentira começou lá no céu, com o mais honrado dos seres angelicais, conhecido como um portador de luz, ou Lúcifer. Foi ele que inventou esta sedução da ideia de liberdade de expressão, que não pode se expressar livremente. Isso daqui é uma contradição. A segunda igualdade vista aqui aparece no fato de todos procurarem um só lugar, a planície de Sinar. Por que eles foram para aquele lugar? Esta igualdade pode ser entendida como uma liberdade de dominação. Mas de que forma? Essa região que eles procuraram, planície de Sinar, é conhecida na geografia lá do mundo antigo como Mesopotâmia. E esse nome Mesopotâmia significa um lugar que fica entre rios. As pessoas também se referiam àquele lugar como o crescente fértil. Ali existia o maior progresso da antiguidade. A riqueza ligada à produção agropastoril fazia com que as pessoas pudessem ter abundância de alimentos e riquezas. A segunda igualdade é vista na bandeira da liberdade de dominação. Os babelianos eram obcecados pelo domínio. Aquele lugar daria condição deles se estabelecerem com abundância de produção, eliminando os desníveis sociais e fazendo com que a sua sociedade fosse justa e próspera. Babel, dentro do processo civilizatório, é o berço da concentração de riquezas. É o início do mercado financeiro global. Essa postura de liberdade, de dominação, é uma afronta à ordem que Deus havia dado de se multiplicar e se espalhar para encher e dominar a terra. Isso aparece lá em Gênesis 1, 28, antes do pecado, e em Gênesis 9, o verso 1, depois do dilúvio. O que eles não perceberam é que a concentração de domínio e riqueza traz exatamente o oposto, a escassez e a falta de recursos. Quando se tem muito em pouco lugar, alguns ficarão com muito, enquanto muitos ficarão somente com alguma coisa. Este modelo é a base de uma sociedade que sacrifica o acesso de muitos às riquezas para que poucos tenham em abundância. E isto pode ser entendido como a pirâmide de Babel.
A pretensa liberdade de dominação era, na verdade, um projeto de esterilização dos meios e recursos. Por isso, o plano de Deus era que eles se espalhassem para que todos pudessem ter o melhor. A terceira igualdade é vista na construção de uma só cidade. Esta igualdade tinha como objetivo dar liberdade de construção. Além da concentração, Babel nos ensina sobre a urbanização. O pensamento de Babel está baseado na formatação da sociedade em cidades, que teriam na sua base de constituição o uso da melhor tecnologia para se levantar os grandes projetos de convivência. A torre foi construída através de um conhecimento surpreendente para aquela época. Em Babel, nós colocamos os primeiros tijolos do desenvolvimento científico. E esta sociedade, então, se baseava em ciência, em verificação, através da possibilidade e também dos sentidos, em evidências palpáveis. Ela era mais do que um plano, Babel era uma realidade. O seu objetivo era, através do seu desenvolvimento científico, chegar até o lugar de Deus, ocupando assim o próprio céu. O termo Babel, na língua acadiana, significa literalmente o portão do céu. Os babelianos entendiam que era uma civilização que tinha condição de desafiar o próprio Deus, usando apenas os seus conhecimentos científicos e o seu desenvolvimento social. Olhando por essa perspectiva, é muito fácil entender que hoje nós vivemos numa grande Babel. O orgulho humano atingiu o seu ponto mais elevado e, assim, muitos pensam que podem desafiar até mesmo o Criador de todas as coisas. A quarta igualdade é percebida na aspiração de tornar o seu nome célebre. O que essa igualdade traria para os habitantes de Babel? Seria, na verdade, a liberdade de condição. Apesar de eles serem muitos, eles queriam um único nome para que pudessem ser, então, reconhecidos em todos os lugares como o mais exaltado possível. O nome na Bíblia indica caráter, indica condição, e estes revolucionários queriam uma completa independência de Deus e das suas regras, princípios e especialmente os seus mandamentos. Eles queriam construir uma nova humanidade, onde os princípios eram puramente humanos e não espirituais. Portanto, Babel é também o berço do ateísmo, do agnosticismo e da incredulidade. Ali, as pessoas não eram apenas convidadas a duvidar, mas a ter completa indiferença às coisas espirituais. E aí eu pergunto para você, qual que é a diferença entre Babel e o mundo que você e eu habitamos? Olha, para ser sincero, eu não enxergo muita diferença. Existe um contraste aqui estabelecido nesse capítulo do Gênesis. Enquanto nós temos uma sociedade separatista, incrédula, que duvida e se afasta de Deus e dos seus planos, nós encontramos a origem do povo da fé. No final do capítulo aqui, nós encontramos a descendência dos filhos de Deus através de Shem. E assim, nós conseguimos curiosamente entender que os descendentes da fé eram aqueles que se chamavam literalmente por um nome. O substantivo Shem significa nome. Enquanto uns queriam construir um nome que significava independência de Deus, os filhos da fé são aqueles chamados por um nome sobremodo excelente. São os filhos de Abraão, que na visão do final da história no Apocalipse, lá em capítulo 14, o verso 1, e o capítulo 22, o verso 4, são aqueles que têm um nome de Deus escrito sobre a sua fronte. Eles são aqueles que não querem a fama para si, mas que escolheram carregar uma bandeira com outro nome, o nome da salvação, o nome de Cristo e do seu Pai. Você consegue entender o contraste entre os filhos de Shem e os habitantes de Babel? Nós temos aqui entre os salvos e os perdidos uma apresentação que os coloca em lugares completamente distantes. Os que se entregaram ao pecado e aqueles que se renderam à salvação. E eu preciso te perguntar, que tipo de ser humano é você? Você é um habitante de Babel? Ou você é um filho de Shem? Você é um trabalhador de uma causa falida? Você está construindo um monumento, um paraíso com as próprias mãos que ficará em ruínas? Ou você confia no Deus que é o arquiteto de uma cidade que está sendo preparada para você e para mim? O
paraíso de Deus não fica em ruínas. O paraíso de Deus é repleto de glória e foi preparado para aqueles que aceitam serem chamados pelo nome do Senhor. Ah, que privilégio para você e para mim, podemos fazer parte desses salvos. Hoje, Deus te convida a abandonar essa história de fama, de progresso, essa independência que muitos buscam de Deus, da sua lei, dos seus mandamentos e da espiritualidade, para se unir dentro desse projeto de salvação, baseado no nome do Senhor. É por isso que hoje eu vim aqui, no programa Está Escrito, te fazer o melhor de todos os convites. Eu quero te convidar a fazer parte do povo de Deus, a se chamar única e exclusivamente pelo nome do Senhor, a não encontrar aqui na terra o objetivo maior dos seus sonhos, mas ter a sua grande realização na eternidade que logo, logo está para chegar. Como é que está o seu coração aí? Será que você está preso aqui nesse mundo? Será que os seus olhos só brilham para aquilo que o pecado traz de cheiro, de luz? Será que o seu coração está aprisionado por todas as coisas que Babel oferece? Eu quero te convidar a experimentar a verdadeira liberdade. E essa liberdade só é possível quando nós entramos nesse relacionamento com o sagrado, nesse relacionamento com Deus. Olha, Deus conhece você. Eu não sei de onde você me acompanha, mas Ele está aí do seu lado. Se você está sentado aí na cadeira, Ele está ao seu lado. Se você está deitado na cama, Ele está ao seu lado. Se você está no trabalho, Ele te acompanhou o dia inteiro. Porque esse Deus, Ele não abandona aqueles que sonham com uma vida melhor, que sonham com uma realidade que está no ali, está no além, e não no aqui, e não no agora. É por isso que hoje Deus quer restabelecer o seu plano dentro da sua vida. Veja só, quanto tempo Deus tem falado com você? Você tem percebido isso? Você tem percebido Deus batendo na porta do seu coração? Pois então, meu amigo, chegou a hora de você entrar nesse grande projeto divino. Eu queria agora fazer uma oração com você. Mas eu queria te pedir, como o seu novo amigo, para que nesse instante você abrisse o seu coração e permitisse que a influência divina entrasse, para que o nome de Deus fosse exaltado na sua vida e para que você, abraçando o Evangelho, seguisse uma nova direção que só Deus pode te dar. Vamos fazer esse combinado? Então, meu amigo, vamos orar. Você pode aí fechar os seus olhos? Se não puder, não tem problema. Mas eu quero orar com você. Senhor Deus, eu estou nesse instante em oração unido a este amigo, a esta amiga, que entende que chegou a hora de viver um plano diferente para a sua vida. Eu quero recomendar este amigo para que ele vá à tua palavra, para que ele aceite o evangelho da salvação de Cristo Jesus, para que ele seja livre ao conhecer a verdade e ao se relacionar com Cristo, que ele encontre a verdadeira paz e a verdadeira vida. Eu coloco em tuas mãos este amigo, esta amiga, orando em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, nosso programa está chegando ao final, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um grande abraço, nos vemos em breve.